Olá, geminianas e geminianos, sejam muito bem-vindos ao meu canal Libertar Tarô Terapêutico. Para quem não me conhece, eu sou a Larissa, terapeuta e taróloga. Trabalho há alguns anos já com atendimentos individuais e a partir de agora estarei por aqui, trazendo para os coletivos dos 12 signos do zodíaco mensagens, orientações, direcionamentos e alertas da espiritualidade que possam de alguma forma auxiliá-los a olharem para suas questões particulares, né? Sem, claro, deixar de tomar as próprias decisões. Lembrem-se de que, por ser uma mensagem coletiva, considerem apenas o que ressoar com o momento de vocês, né? O restante liberem para o universo. Olhem também para as leituras dos signos fortes do seu mapa, que possivelmente terão uma complementação importante, certo? Essa mensagem pode falar diretamente com você ou estar espelhado, que significa estar falando sobre alguém, né, que está com a energia forte aí no campo de vocês. Alguém que vocês conhecem, alguém da vida, da família, algum amor, enfim. Se isso acontecer, apenas inverta os papéis e faça os ajustes necessários. Trabalharei aqui primeiro com o oráculo das intenções, trazendo a energia do mês, e depois com o tarô, né, com dois tarôs aqui, o tarô de Rider-Waite e uma releitura, certo, queridos? Vamos lá, então. O que vem de energia para o mês de maio para as geminianas e os geminianos, maio 2026? Qual a energia, qual a mensagem para o mês de maio de 2026 para geminianas e geminianos, por favor? Leveza e paixão. Vamos lá, começando aqui pela cartinha da paixão. A paixão chega para afastar os medos e aquecer o coração com uma dose extra de entusiasmo. O ato de se apaixonar traz motivação e um frescor à vida, seja por alguém, por você ou por algo novo que se inicia. Muito bem, geminianos, olhem só, mês de maio trazendo uma energia intensa, forte, poderosa, que é a energia da paixão, né? E aqui é um convite a vocês se apaixonarem a cada dia, a renovarem os sentimentos, a preencherem o seu ser, né, com uma energia aí contagiante, seja em relação a alguém, seja em relação a um projeto novo, algo que vocês almejavam há muito tempo, né, e que apenas agora estão realizando, ou a algo que surgiu de repente aí e trouxe essa sensação intensa, forte, que a paixão proporciona, né? E se apaixonarem também por vocês mesmos. Mês de maio é mês de olhar para si. E não é em vão, é o mês do aniversário, né? Então, a primeira parte, né? O primeiro decanato de Gêmeos está no mês de maio. Então, trazendo uma energia muito forte e poderosa. E a leveza, olha que carta linda. A vida pode ser bem divertida com leveza, bom humor e entusiasmo. O fluir está na forma como reagimos aos fatos. E exatamente, né, casou muito bem com a carta anterior, porque essa carta, ela fala sobre tudo depende da forma como a gente escolhe viver as coisas, a forma que a gente escolhe olhar para os acontecimentos da nossa vida, né? Se a gente quer olhar para isso com leveza, com boas perspectivas, com o olhar de quem quer aprender com a experiência, ou se a gente quer olhar apenas para reclamar, né? E reclamar é pedir mais daquilo que a gente não gosta, ou olhar com pessimismo, ou perder o ânimo, ou fazer da nossa vida aquele peso, né? Quantas pessoas saem aí para trabalhar, para fazer suas coisas, só esperando chegar a sexta-feira, né?
Claro que é bom esse momento, mas também não vamos passar 5 dias da semana fazendo coisas como se fosse aquilo um peso enorme, um karma, para viver 2 dias de fim de semana, né? A vida merece muito mais do que isso. Colocando um olhar feliz, um olhar bom, um olhar que traga leveza, tudo fica melhor, tudo fica mais gostoso. Então essa é a energia aí para o mês de maio de vocês. Maravilhoso, adorei. Bom, então agora eu vou aqui aproximar um pouquinho para vocês conseguirem enxergar melhor as cartas. Tudo bem? Vou começar aqui com a energia do tarô de Rider-Waite, tarô tradicional, falando um pouquinho sobre profissional e financeiro. Na primeira linha aqui, vou falar sobre profissional, maio de 2026, e na linha abaixo, financeiro. Vamos lá. Essas energias para os campos profissional e financeiro das geminianas e dos geminianos, por favor, espiritualidade. O que está favorável, o que está no desafio, desenrolar do mês e o resultado. Nossa, profissional, tá? Certo. Vamos pegar o segundo tarô aqui. O tarô dos magos é uma releitura, tá? Vamos lá. Uma releitura do tarô tradicional. Clarificando para mim, por favor, todas as cartas. Profissional e financeiro. Signo de Gêmeos. Maio 2026. Nossa! Ok. Gente, muitas questões importantíssimas aqui, tá? Começando pelo profissional. O profissional tá muito bom. Ele fala de um ciclo, de um período excelente. Mês de maio favorável aqui. Aparece a Rainha de Paus. Não poderia ser uma carta melhor aqui para profissional, junto com 10 de ouros. Então, falando sobre algo que vocês vão se destacar aí pela qualidade do que fazem, algo que realmente traz intensidade e realização, vocês fazem porque gostam de fazer ou estão iniciando aí um projeto em que vão se destacar muito porque amam o que fazem, tá? É um mês que essas revelações vão acontecer, que vocês vão se empoderar, vão se sentir plenos para executar, para colocar em ação, né? Esse trabalho, esse projeto, essa ideia, tá? Tá no desafio aqui um pouco essa evolução, porque me parece, bom, no desafio tá o Cavaleiro de Espadas e o Cavaleiro de Copas, dois cavaleiros que cavaleiro sempre é uma coisa boa, mas quando tá no desafio tem algo ali que tá impedindo, sabe? Eu não sei aí, me parece que o mês de maio ele iniciou e ele vai ainda uns dias um pouco lento para vocês, sabe? Lento no sentido de não render o profissional ou ter que parar por alguma razão, algum motivo, como se fosse assim, ficar um pouco estagnado os primeiros dias do mês e isso preocupar um pouquinho, né? Preocupar um pouco, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanto trabalho e eu estou
com essa questão aqui que me impede de fazer, essa questão que me afasta ou que eu preciso ir com mais calma, né? Então tem uma preocupação aí, principalmente nos primeiros 15 dias do mês, mas então isso pode estar impedindo desses cavaleiros aqui que estão no desafio, que é um cavaleiro que traz boa notícia, convite, né? Cada um representa uma coisa aqui, mas tem algo bom para chegar, sabe? Pode ser uma oportunidade profissional aí dentro do que vocês querem fazer, né? Um convite que vocês não esperam, a chegada de algo ou alguém, sabe quando a gente conversa assim, encontra alguém sem querer, comenta algo e essa pessoa nos faz um convite, tem uma comemoração aqui, tem algo bom, tá? Uma decisão aí importante, um novo concreto para vocês. Para alguns geminianos, vai ter uma troca de local de trabalho. Alguém aí vai pensar, vai decidir, será uma decisão difícil, mas vai decidir por sair ou sair para um novo trabalho, ou sair para um negócio próprio, porque aqui me parece que é algo bem consistente, que é quase impossível dizer não, né? É quase impossível não fazer esse movimento. E o mês profissional finaliza aqui com um equilíbrio, com razão e emoção, né? Ali alinhadas, muitos pensamentos, vocês olhando um pouco diferente para algumas coisas que vocês tinham dificuldade de olhar, sabe? Por exemplo, aqueles medos, aqueles receios ou aquelas culpas, né? De fazer movimentos diferentes, de sair do trabalho, enfim. Agora vocês conseguindo equilibrar isso e tomar as decisões que vocês precisam tomar. Então, no profissional, embora um pouquinho lento no início do mês, até o meio do mês, é um mês que traz um destaque, que vocês começam aí a fazer movimentos diferentes, importantes e produtivos, né, que vão fluir no profissional de vocês. Já o financeiro, tem algumas coisinhas aqui que precisam ser olhadas. Tem riscos aqui, tá, gente? De perda, cuidem para não cair em nenhum golpe, cuidem para não emprestar algum dinheiro e acabar não recebendo de volta esse valor, tá? Aqui fala do arrependimento de ter feito algo. Cuidem onde vocês vão investir esse dinheiro, certo? Ou para não fazer uma compra aí meio no impulso e acabar depois se arrependendo, tá? Porque essa é a carta da perda, do roubo, sabe? Quando a gente se chateia por algo que nós poderíamos fazer diferente ali no financeiro, certo? No desafio tem uma certa carência para alguns aí, eu não sei em que sentido, uma falta, uma preocupação, tá? Mas tem a força, né, de vocês irem em busca, de vocês procurarem fazer diferente, né? Só que tá no desafio, me parece que vocês estão um pouquinho desanimados aqui, sabe? Talvez precisando ressignificar, reestruturar, reorganizar o caminho de vocês lá profissional, aqueles que não estão conseguindo fazer esse movimento para que isso repercuta aqui no financeiro, certo? Porque o desenrolar, né, ele traz a roda da fortuna, que é uma carta maravilhosa, né? Só que ele vem com a lua, e a lua aqui ela é muito positiva, ela tá vibrando na luz e ela fala sobre intuir, né? Me parece que vocês já sabem o caminho, que vocês já sabem o que fazer para as coisas mudarem no financeiro, que vocês já sabem os movimentos que precisam, né? E se não sabem, ao longo do mês isso vai ficar muito mais claro, tá? E vocês vão fazer esses movimentos, então escutem a intuição. O que é a intuição? É aquela primeira ideiazinha que vem. Vem a ideia, a gente escuta ela e depois vem o mental e tenta nos fazer desistir.
começa a colocar problemas, né? E se não der certo? E se der problema? E aí a gente acaba deixando a intuição de lado. Então, prestem atenção, né? Naquele primeiro pensamento que chega. E finaliza o mês financeiro aqui com um certo saudosismo, uma certa preocupação, sabe? Um certo arrependimento de não ter trabalhado mais, buscado mais, ou talvez de ter gastado menos, enfim. De novo tá a carta aqui da perda, né? Então, energeticamente, o financeiro tá pedindo, tá alertando, ele tá pedindo cuidado, certo, queridos? Bom, agora vamos ao afetivo amoroso. Aproveitem esse tempinho que eu estou aqui recolhendo as cartas para se inscrever no canal, curtir, compartilhar com algum amigo, com alguém aí, familiar de vocês, né? E para comentar, certo? Aliás, eu esqueci de falar para vocês o mantra aqui de vocês que saiu ali das cartinhas primeiras, né? O mantra de vocês, para quem quiser potencializar, comentando aqui no vídeo é: minha mente está em comunhão com o divino que habita em mim. Minha mente está em comunhão com o divino que habita em mim. Comentem aí para potencializar essa energia, porque várias pessoas comentando, né, vai criando uma força bem maior de ativação, certo? Toda corrente, né, ela tem um poder maior do que fazermos isso sozinhos. Bom, vamos lá então. O que vem pro afetivo amoroso das geminianas e dos geminianos para o mês de maio de 2026? Por favor, espiritualidade. Primeira linha, para os comprometidos, casados, enrolados, né? E na segunda linha, para os solteiros, tá? Solteiros aí com ficantes, né? Aqueles ficantes bem passageiros, certo? Então, vamos lá. Energia para afetivo amoroso, geminianas e geminianos. Maio de 2026. Muito bem, deixa eu dar uma olhadinha nesse fundo de deck, delimita. Nossa! Ok. Vamos clarificar, depois eu vou mostrando as cartinhas para vocês. Maio 2026. Clarifica para mim todas as cartas. Geminianos e geminianas, tá? Energia favorável para o mês de maio. Me parece aqui que ele é um mês também mais paradinho, né? Não é parado assim, não é parado no sentido de afastar, mas é um mês mais estagnadinho no amor, mas é um mês família, né? É um mês ali que vocês vão estar juntos, mas sabe quando não se tem muito tempo, não se dedica muito tempo um para o outro, não dá tempo às vezes, é um mês um pouco mais paradinho, né? Que vocês não vão empregar tanta energia nessa troca com o parceiro ou parceira, tá? Tem alguns movimentos para quem está namorando, ou está noivo, ou está enrolado, tem uma vontade, um movimento de evoluir na relação, certo? Porém, tá no desafio essa evolução, por uma falta de movimento, por não saber muito bem qual a direção tomar, né? É isso que eu quero, é isso que eu busco, está na hora. Então, assim, para aqueles que ainda não estão casados ou morando junto, tem essa vontade, mas algo ali deixa essa vontade, o movimento de acontecer no desafio ainda para o mês de maio. Só que as duas cartas aqui que estão no desafio,
quando saírem, são muito, muito positivas, porque o carro sempre fala sobre escolher essa direção, escolher a direção da outra pessoa, né? Saber o caminho que quer com essa pessoa. E o diabo no amor, quando ele tá na luz, ele fala sobre evoluir, né? De namoro para noivado, de noivado para casamento, para morar junto, enfim. Tá no desafio, mas justamente para que se trabalhe essa energia para mudá-la, né? Para ir para a luz. O desenrolar aqui, muito bom, tá? Porque ele traz a morte, o 8 de ouros, falando sobre um lapidar, sobre algo aí no relacionamento que vai ser trabalhado, lapidado. Sabe quando a gente faz aquela limpeza, aquela faxina e retira o que não serve mais? E isso faz com que a energia fique mais fluida, mais limpa, mais gostosa, mais leve, né? Com que se retome a paixão, lembrando ali das cartas iniciais da leitura de vocês, sabe? Quando a gente faz um movimento e resgata bastante aquela proximidade que começa um mês um pouco, né? Leve, um pouco, leve não, um pouco lenta, né? E aqui vem a morte falando do renascimento, da transformação ao longo do mês, né? De coisas aí que trazem de volta essa energia da paixão no relacionamento. E finaliza aqui com duas cartas importantes aí. Para um pequeno grupo, pode ter uma viagem romântica, uma viagem a dois, uma viagem, né, curtindo só os dois, tá? Pode aqui que os dois estejam querendo realizar algum sonho juntos, certo? Porque o 6 de espadas fala muito sobre ir em busca do seu grande sonho, daquilo que gosta de fazer. Pode estar falando do apoio que o parceiro vai dar em relação a algum sonho do seu parceiro também, né? Do seu amor ali, para que as coisas se realizem. Fala sobre um sentimento maduro, né? Um sentimento de querer estar junto, né? De estar ali porque realmente quer estar com aquela pessoa. Para os solteiros, preocupante. Brincadeira, tá? Tem aqui o 8 e o 9 de espadas. A espada no tarô, ela representa o nosso mental, ela representa os nossos pensamentos. E aqui temos crenças que nos limitam, tá? Tem geminiana ou geminiano aí, tá? Que está precisando olhar para algumas crenças, para algumas ideias que estão impedindo de viver um amor legal, verdadeiro, né? Veja que essa pessoa, ela está vendada, atada e entre espadas, mas tanto a venda quanto a atadura estão bem frouxinhas, é só sacudir que cai, né? E as espadas estão só na parte de trás, sacode e sai. Então, quais são as crenças que estão aqui limitando vocês, né? O que vocês precisam olhar diferente para o relacionamento, para o que vocês acreditam sobre o amor, sobre a pessoa que pode ser importante ou não na vida de vocês, sobre aquilo que vocês buscam no amor. Tem algo aqui que vocês precisam, como é que eu vou dizer? Olhar de uma forma diferente, modernizar aí a forma de pensar, tá? Cuidado quem é machista ou radical demais, tá? Que acaba pensando e não saindo do lugar, certo? Bom, no grande desafio aqui, tá o pendurado, essa carta ela se chama enforcado ou pendurado, depende do tarô, né? Eu particularmente prefiro o pendurado, porque ele não tá enforcado, ele tá pendurado por uma perna no tarô tradicional. Bom, o pendurado fala sobre um período de estagnação, um período em que a gente resolve ficar mais parado, movimentando pouco em relação ao amor, né? Ou ainda pensando se quer ou se não quer uma nova relação, uma relação concreta, certo? Então aqui existe uma dificuldade, como está no desafio, existe uma dificuldade de olhar diferente,
de olhar para aquelas crenças ali que estão atrapalhando de uma forma diferente. O pendurado, quando ele vem positivo, ele fala quando começamos a olhar diferente para algo, rever os nossos pensamentos, as nossas opiniões. Me parece que aqui vocês estão, alguns, né, precisando fazer esse movimento e não estão conseguindo. Quando conseguir, sai do desafio esse relacionamento concreto aí que vocês buscam, tá? Desenrolar aqui, me parece que tem uma saudade, né? Um saudosismo de alguém que finalizou, um saudosismo de uma fase. Tem uma saudade aqui ao longo do mês, né? E esse pesado, assim, sabe quando a pessoa quer sair, começar do zero, se jogar, ousar viver uma outra relação, mas ainda carrega alguns pesos do passado, tá? Então, o mês de maio me parece que é aí um mês que desafia os solteiros e as solteiras a realmente ressignificarem, né? Aquelas coisas que faltam ser olhadas, ressignificadas, para começar uma fase nova no amor, certo, meus queridos? Uma cartinha então agora para finalizarmos. O vídeo já tá bem longuinho, né? Eu falo muito, mas eu acho que é importante a gente entregar o máximo que pode aqui para vocês, certo? Esse é o oráculo do São Miguel Arcanjo. Eu amo esse oráculo, ele é extremamente profundo, traz mensagens bem importantes, tá? Vamos ver o que vem aqui de mensagem final. Geminianos e geminianas, mês de maio. Observação guiada e despertar da vida. Observação guiada. Você percebe mais do que imagina. Observe com calma e atenção. A verdade sutis se revelando quando você confia na sua intuição e permite que a compreensão venha sem pressa. Então, façam as coisas com calma, observem, não tomem decisões precipitadas, confiem na intuição de vocês. Eu falei isso lá já recentemente aqui. Despertar da vida. Algo novo começa a se formar de maneira discreta, porém consistente. Mesmo invisível aos olhos, há crescimento e proteção. Respeite o tempo do broto, pois o que nasce agora carrega potencial de vida duradoura. Me parece também, geminianas e geminianos, que algo novo está nascendo, tanto no profissional quanto no afetivo, tá? E o que vocês precisam é escutar a intuição, é estar, né, ali atentos, e é ter paciência, saber esperar o tempo de crescimento do broto, para que as coisas aconteçam de forma consistente, né? Para que esse broto realmente ele cresça e dê frutos importantes aí na vida de vocês, né? E aqui fala que esse broto que está nascendo é um broto que vem para ficar, ele é um broto de vida duradouro. Então, tem algo aí que vocês estão começando a realizar que vem para ficar na vida de vocês, certo, queridos? Desejo um abençoado mês de maio, certo? Espero que vocês curtam, comentem, compartilhem este vídeo. Um grande abraço e um beijão para todos.